Nós vamos dar início à primeira mesa redonda do dia. Essa mesa redonda é intitulada Os BRICS e a Reforma das Instituições Financeiras Internacionais e conta com a presença de Rogério Studart, que é diretor do Banco Mundial, diretor executivo do Banco Mundial, representando do Brasil, representando o Brasil, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname, Trinidad e Tobago. Rogério Studart tem formação em Economia e doutorado em Economia pela Universidade de Londres. Contamos ainda com a presença do professor Sergei Afonsev, do diretor do Institute of World Economy and International Relations da Rússia. Sergei Afonsev também tem uma formação em Economia, com um doutorado em Economia. Contamos com a presença do professor Luiz Manuel Fernandes, que é professor da casa, que tem formação em Ciência Política pelo IPERJ, e com o senhor Charles Stang, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, que aguardamos que chegue nos próximos minutos. Além disso, temos também como debatedor o professor Alexandre Bufarias, também professor da casa, com formação em Economia e doutorado em Ciência Política. Eu sou Paulo Esteves, professor da casa, e como o nosso tempo é bastante exíguo, já vou passar diretamente a palavra a Rogério Studart para a sua apresentação. Bom dia. Inicialmente eu havia me pedido para falar em inglês, mas evidentemente eu prefiro falar em português, né? Então eu vou falar em português, eu entendo que haja tradução. Eu queria começar agradecendo Vocês estão escutando? Eu acho que pode ser uma vantagem para mim. Eu queria agradecer primeiramente o convite, é um prazer estar aqui. Eu imagino que tenham me convidado como uma pessoa que, como representante de vocês, junto ao Conselho de Administração do Banco Mundial, um pouco que vivencia o tema que a gente está discutindo aqui. Eu não vou ser muito teórico, nem poderia, mas vou um pouco apresentar uma visão minha. Eu tenho que, como eu represento 9 países, junto ao Conselho de Administração, inclusive o Brasil, eu tenho que apresentar as desculpas usuais. O que eu vou falar aqui são minhas opiniões, não representa necessariamente a visão do governo brasileiro, dos países que eu represento, ou do Banco Mundial. Eu resolvi fazer uma apresentação, espero que eu consiga me manter uns 20 minutos, em 4 partes. Eu entendo que a maioria de vocês sejam estudantes, o que é ótimo, e eu acho que é conduzir um pouco vocês a entenderem o desenvolvimento do sistema de financiamento ou de apoio ao desenvolvimento internacional, sua gênese, a sua evolução e seu declínio. Depois eu vou falar um pouco da crise de 2008, que está mudando de forma está questionando, o sistema já vinha sendo questionado por outras razões, mas coloca em xeque o sistema, né? E quais são os desafios que a gente tem como comunidade internacional, o que me faz crer que esse tipo de instituição, como o Banco Mundial, seja mais importante do que nunca, paradoxalmente. E que tipo de reforma você necessita e as possibilidades dessas reformas e o papel que os BRICS pretendem ter. Primeiro, entender o que é o sistema multilateral de financiamento, né? Na verdade, ele se consolida a partir do final da Segunda Guerra. Inicialmente é uma tentativa de não repetir as falhas de falta de coordenação de apoio ao desenvolvimento internacional, né? E havia um entendimento no final da Segunda Guerra que um dos problemas que gera os conflitos, a falta de coesão social
na comunidade internacional, que leva a conflitos e a guerra, né? Evidentemente, entre o ideal e a prática é completamente diferente. O modelo de financiamento de desenvolvimento com base em instituições como multilaterais é mais ou menos comum. Vocês estão escutando? Tá. Mas eu vou falar um pouco mais alto. É comum, se você olha o Banco Mundial, olha o BID, olha o Banco Africano, etc., tem uma história mais ou menos parecida. Você tem a maior parte dos países financiados, né, financiados com empréstimos, né, tem financiamento com captação de recursos no mercado, né, com base no mercado. Uma parte que é financiamento concessional e depois se desenvolve instituições para financiar o setor privado que tem uma estrutura completamente distinta. Né? E a parte concessional, do financiamento concessional, ela só vinha ocorrer a partir dos anos 60, especialmente não por coincidência com a Constituição dos Estados Nacionais a partir do processo de descolonização. Quer dizer, as janelas concessionais têm a ver com o processo de colonização, com todas essas características econômicas e políticas resultantes. Então, por exemplo, só para pegar o exemplo do Banco Mundial, vocês entenderem a governança, o Banco Mundial tem 187 acionistas, eles são representados pelos governadores, por exemplo, o governador, no caso do Brasil, é o ministro Guido Mantega, o ministro Guido Mantega me nomeia e eu sou eleito por 9 países para fazer parte do Board of Executive Directors. Nós elegemos o presidente do Banco Mundial e o presidente do Banco Mundial, ao mesmo tempo, é o presidente do Conselho de Administração e das 4 instituições que eu falei para vocês que caracterizavam essas instituições. O Banco Mundial, propriamente dito, que financia o setor privado, o setor público. A AIDA, que são recursos a fundo perdido, que financia países de menor renda, né, especialmente, bem, eu já falei para vocês o tema das ex-colônias. O AFC, que financia o setor privado, com captação e forma de trabalhar como um banco comercial, mas com um viés de desenvolvimento, uma adicionalidade de desenvolvimento, e LIGA, que faz o seguro de risco político, né, para exatamente ajudar a atrair financiamento para países de desenvolvimento. Bem, o que acontece, quer dizer, a gênese o sistema de financiamento multilateral é muito importante nos anos 60. No começo, por exemplo, o Banco Mundial foi criado para a reconstrução dos países aliados depois da Segunda Guerra Mundial, que estavam destruídos. Né? Isso foi uma fase bastante rápida. Nos anos 60, assume um papel cada vez mais de financiador de desenvolvimento, né? E você observa esse papel, ele cresce de uma maneira bastante significativa, tanto em volume financeiro, mas também como influência. O Banco Mundial passa a ter uma influência através das suas condicionalidades sobre políticas internas, etc., etc. Nós todos sabemos as críticas relacionadas com isso. Nos anos 80, você observa um aumento muito significativo de fundos que são canalizados através do Banco Mundial, o aumento da fragmentação das instituições, né, e uma focalização sobre os temas de pobreza. Basicamente, são essas instituições tentando sair do financiamento de países de renda média e tentando se focar mais em financiamento de países de renda mais baixa. Apesar de você ter um crescimento da complexidade dessas instituições, né, que na verdade a complexidade tem 2 aspectos. Primeiro são os países desenvolvidos tentando ter maior controle político sobre essas instituições, impondo condicionalidades aos países mais pobres. E, por outro lado, você tem um aumento significativo das condicionalidades, né, e das salvaguardas. Você vai trazendo para essas instituições uma série de, eu diria, perspectivas e interesses associados aos maiores acionistas. Né? Apesar desse crescimento de complexidade, na verdade, essas instituições vão perdendo o seu poder de fogo, a sua capacidade de alavancagem. Né? E você tem uma concentração, uma tendência ainda de perda maior em relação à alavancagem de países como o Brasil, né? De países de renda média. Por quê? Primeiro você observa os fluxos, né? Você tem um crescimento espetacular nos anos 80.
consolida um processo que a gente chamou de globalização financeira, que na verdade foi um processo de integração financeira a nível global, né, que gerou uma liquidez enorme nos mercados financeiros e por isso gera também um crescimento muito significativo do financiamento privado disponível. Quer dizer que os países de desenvolvimento começam a adquirir mais e mais financiamento diretamente do setor privado. Se você olha os fluxos líquidos, na verdade, por exemplo, do Banco Mundial, né, aqui você tem, eu dividi em EBRD, que é o Banco Mundial que financia o setor público, e AIDA, que faz financiamento concessional. Se você olhar o financiamento líquido, quer dizer, os desembolsos menos o repagamento, você observa uma estagnação dos recursos concessionais, em volumes muito baixos, e, no caso do Banco Mundial, fluxos negativos para os países de desenvolvimento. Isso continua sendo o caso até a crise, até 2007. A partir de 2008 é que você tem uma mudança desse quadro. Bem, por que você tem o declínio dessas instituições? O que gerou esse declínio? Né? Primeiramente, como eu já falei, os países, o processo de globalização, ele teve um lado positivo. Ele gerou oportunidades de crescimento de países, principalmente chamados países emergentes, com base em investimento doméstico e exportação. Isso foi espetacular em alguns casos, alguns deles estão representados aqui, né? E isso gerou uma menor dependência das instituições. Lembra que eu falei para vocês que você teve um aumento também muito grande das condicionalidades. Ou seja, como o custo de trabalhar com essas instituições, do ponto de vista de ceder a soberania, aumentou, e como aumenta a possibilidade de financiar o seu crescimento, seja internamente ou através de acesso a mercados financeiros internacionais, os países, como o Brasil, começam a ter menor dependência das instituições. Né? Então, você tem, eu já mencionei, primeiro, as oportunidades de crescimento interno, segundo, a questão da integração financeira, a terceira, o aumento do custo de operar com essas instituições por causa das salvaguardas, e, por final, uma redução do compromisso político com o apoio ao desenvolvimento por parte dos países desenvolvidos. Apesar de todo o discurso de maior apoio, na verdade, o que você tem é uma redução do apoio político ao apoio ao desenvolvimento. Que só para ilustrar, você nota o crescimento dos investimentos dos países de desenvolvimento e da poupança, né, para mostrar as possibilidades internas. Aqui eu mostro um pouco o que aconteceu com os fluxos de capital, né, que apesar de ter crescimentos muito significativos, é importante notar que eles são altamente cíclicos. Né. E aqui você chega numa situação em que você tinha uma tendência, eu lembro a primeira reunião que eu tive no Banco Mundial, interessante, o economista-chefe Bourguignon, apresentando em 2008, em 2007, uma análise que mostrava que essas instituições cada vez seriam menos necessárias para o desenvolvimento e, pelo contrário, deveriam desaparecer no longo prazo porque a economia mundial ia muito bem e os países desenvolvidos não necessitavam mais dessas instituições. Na verdade, me causou um total espanto, né, quando eu participei. Na verdade, o que acontece na crise de 2008 é que isso muda de maneira radical. Por quê? Porque você tem uma queda muito rápida, que você observa aqui, dos fluxos financeiros, né? Alguns países dependendo profundamente, a necessidade de você manter, como a crise é gerada dentro dos países envolvidos, e você tem uma necessidade de manter o crescimento da economia mundial,